Fala galera, tudo bem? Espero que vocês estejam muito bem. Seja bem-vindo ao meu canal no YouTube mais uma vez. Se você está aqui pela primeira vez, muito obrigado. Considera se inscrever no canal. Veja os outros vídeos também se você está afim de entender um pouco mais sobre quem eu sou, sobre o que eu faço, sobre algumas ideias que eu já tive, sobre o que eu acabo pensando sobre algumas estratégias. E, galera, hoje o que eu vou falar para vocês, tá? Eu venho observando várias vezes aqui dentro do mercado e já falo isso também lá no meu Instagram, que muita gente acaba indo para o mercado digital e, e toda hora eles tentam ir de uma estratégia para outra, né? Eles não acabam validando a estratégia dentro do seu produto digital, seu infoproduto, e acabam indo de uma estratégia para outra, indo moldando a outra, vai tentando uma, vai tentando a outra, no final se frustra e acaba não investindo mais no digital, fala que o digital não funciona, que ela não consegue ir para o digital. E isso eu já vi várias vezes, tá? Tem vários especialistas aqui que eu acabo atendendo que eles já tentaram diversas estratégias e realmente se frustram. Por quê? Porque eles não se adequaram à estratégia ao negócio deles. Tá? Esse é um ponto. Eles acham que qualquer estratégia que está no hype, que está sendo bem divulgada na internet, nos anúncios ali, vai ser a que vai mudar o jogo ou vai ser a que vai mais se encaixar com o perfil daquela pessoa, com o momento de vida daquela pessoa, daquele empresário e, enfim, acabam trocando de estratégias de maneira muito rápida, não testam e, enfim, não conseguem entender qual que é a melhor estratégia para a pessoa, para o negócio naquele momento. Então isso é super grave, porque a gente tira pessoas que podem ser muito boas do mercado justamente por terem utilizado uma estratégia que não era correta para o momento de vida dela atual. Então, resolvi fazer esse vídeo aqui, que eu acho que vai ser bem importante para também dar um norte para essas pessoas aí que estão em alguns momentos pensando em desistir, pensando em sair, pensando em trocar de estratégia, pensando em ir para outra estratégia, pensando em ficar na sua estratégia, enfim, para dar esse embasamento aqui para todos vocês também e para conseguir auxiliar vocês a tomar essas melhores decisões, né? Porque eu acho que quando a gente toma melhores decisões, a gente obviamente tem mais resultados, né? E eu sempre gosto de trazer aqui uma analogia que o Jeff Bezos usa na Amazon, tá? Lá ele sempre fala que existem duas portas, tá? Tem a porta que você pode entrar e você pode voltar. A qualquer momento. Então você entra nessa porta, vê, não gostou, não faz sentido, você volta e você toma outra decisão. Essa decisão ela tem que ser tomada de maneira rápida, porque é reversível, você tem como voltar. E a segunda porta, que é a porta que não tem mais volta, né? Você abre aquela porta, você vai lá e você não tem como voltar atrás. Essa decisão você precisa tomar de maneira mais demorada, você tem que pensar um pouco mais, você tem que entender se realmente aquilo é a melhor opção para você naquele momento. E vem muito das estratégias aqui. Obviamente, eu acho que não é algo irreversível, mas se você tomar uma decisão aqui e escolher uma estratégia para você e te tomar tempo, te tomar muito dinheiro, talvez você perca todo o seu dinheiro em uma estratégia incorreta. Então é muito importante você parar, analisar e pensar, e é por isso que estou gravando esse vídeo aqui. Beleza, pessoal? Vamos lá, vamos para o mais visual também, e eu vou mostrar aqui a tela para a primeira parte do racional, por eu ter gravado esse vídeo. Vou tomar uma aguinha aqui, que é sempre bem importante. Beleza? Qual que é o racional? Tá? Não tem uma estratégia correta universal. Não tem a estratégia certa que vai fazer você faturar e vai fazer todo mundo faturar dinheiro com aquela estratégia. Senão, todo mundo já utilizava ela. Tá? Não existe.
pode riscar aí no seu caderninho que isso realmente não vai acontecer. O que vai acontecer é que uma estratégia, devido ao seu momento atual de vida, pode funcionar ou não. Tá? Pode dar mais possibilidade de dar bons resultados com o seu momento de vida. Tá? Então, não existe essa estratégia correta, universal. E aqui eu trouxe um exemplo. Tá? Então, um cara lá que tem uma empresa, uma loja física de venda de roupas. Tá? Ele tem seus próprios vendedores lá dentro. Ele tem seus representantes comerciais que podem ir visitar os seus clientes, enfim, fazer vendas em outras cidades. Tem o e-commerce, tem venda direta, tem venda no WhatsApp, tem venda no Instagram. Enfim, são várias estratégias. Quer dizer que todas elas vão funcionar para todos os empreendedores e empresários de loja física? Obviamente não, vai depender muito da particularidade de cada loja, de cada lugar, de cada produto, de cada estilo de cidade, enfim. São várias coisas que vão impactar aqui, mas obviamente vai ter uma que vai fazer mais sentido para aquele momento daquele empresário, que ele vai ter menos custo e o maior nível de resultado. Então isso é super importante você entender aqui, tá? Então, beleza. Se a gente já sabe que não tem uma estratégia correta universal, se a gente já sabe que a gente pode ter resultado com outras diversas estratégias, tá? Como que eu vou escolher as minhas estratégias agora em 2026? Esse é um tema muito importante para você pensar, tá? Por que eu trouxe 2026? Tá? Teve vários momentos de mercado nos últimos anos, aí eu venho acompanhando desde 2019. Então teve vários momentos de mercado com várias estratégias diferentes que foram utilizadas já naqueles momentos. Tá? A gente viu lá o início em 2019, um pouco antes ali com o Érico Rocha, a parte de lançamento normal, né? Lançamento semente, lançamento interno, né? Dando muito certo para todas as pessoas. Né? Hoje a gente já vê uma caída nesse modelo de negócio, modelo de lançamento. Tá? A gente viu lá em 2019 muita gente já fazendo nos Estados Unidos webinar. Hoje está entrando, está sendo introduzido aqui no Brasil também. Então, esses modelos em 2026 são os que eu observei e que vi que tem mais gente fazendo e tendo bons resultados. Quer dizer que eles são certos? Quer dizer que não existem outros tipos de modelos aqui em 2026? Não, mas é o que eu selecionei para vocês e trouxe para cá. Tá? 4 principais modelos. O webinar, gravado ou ao vivo, tá? Independente. Essa é uma estratégia que começou muito tempo lá fora. Eu já vi ser testada aqui no Brasil muito antes, lá em 2019, quando eu comecei. Deu uma caída, deu uma volta, parou, foram muito para lançamento, foram muito para outras estratégias e agora está voltando. O que precisa ter um webinário? Precisa ter uma história muito boa, muito bem desenvolvida com copywriting. Hoje, com inteligência artificial, isso ficou cada vez mais simples de ser feito. Mas uma coisa que é super importante aqui é que você precisa ter um produto bem validado. Tá? O webinar ele precisa que você consiga validar dentro daquele período de aula, né, que você é a melhor opção para a pessoa, que você tem o melhor produto e que esse produto vai fazer a diferença realmente na vida dessas pessoas, seja profissionalmente ou pessoalmente. Então, bem importante para isso, é basicamente a base de qualquer coisa aí no digital. Você tem que ter um tráfego bem alinhado também, tá? E aí, dependendo do seu ticket em webinar, faz muito sentido você fazer vários testes aqui, né? Então, será que o produto de 297 é bom? Será que de 597? Será que de R$2.000, de 3, 4, 5 mil reais vai funcionar? Enfim, vocês têm que ir testando aqui até encontrar. Lançamento, tá? Lançamento pago agora, que é o hype aqui em 2026. Já fiz alguns lançamentos pagos e realmente é uma diferença bem grande do outro tipo de lançamento, que era o lançamento normal, gratuito, né? Que você não tinha uma certeza de faturamento antes de iniciar as aulas, né? Aqui você está falando de um workshop, de uma imersão paga, que a pessoa compra o ingresso, que você já consegue criar um nível de comprometimento dela muito maior
do que um lançamento gratuito, né? Lançamento gratuito você se inscreve e esquece. Aqui um lançamento pago, você paga para estar lá. Funciona muito bem, mas você tem que ter uma equipe boa, você tem que ter tráfego bom, você tem que ter uma orquestração entre todos os componentes aqui, né? Porque você vai estar falando aí de conteúdo, você vai ter que ter uma oferta boa, você vai ter que ter uma captação para venda de ingressos boa, você tem que fazer páginas boas, você tem que fazer uma narrativa boa, né? Então tudo isso aqui acaba se tornando muito mais complexo do que um webinar. E aí você tem que também pensar, realmente, estou preparado para fazer um lançamento pago? Faz sentido? Não faz sentido nesse momento? Estou fazendo sozinho, não tenho tempo nem para fazer stories. Será que faz sentido eu fazer um lançamento pago? Ou um webinar? Enfim, você tem que pensar. Terceiro modelo, que é um modelo que vem aí faz bastante tempo funcionando, tá? Acho que nos últimos 3 anos deu uma boa estabilizada aí, até um pouco de queda, mas eu acho que é um modelo super honesto e justo, que é a sessão estratégica, tá? Que ao invés de um webinar que você tem toda uma história, você tem, ao invés de um lançamento pago que você vai ter que ter uma captação muito grande, aqui o que você precisa é ter uma boa narrativa e um comercial consultivo, tá? Fazendo boas qualificações, fazendo boas cadências, né? É o modelo mais simples de mercado, é um modelo que exige cada vez menos da sua disposição e inteligência para botar algo no ar e ter já seus primeiros leads, mas vai exigir muito do teu comercial. Você conseguir mostrar na call de vendas, na sessão estratégica, que você é realmente a primeira opção, a melhor opção para você vender seu produto, serviço, estratégia, né? Então, basicamente, eu considero a sessão estratégica um momento antes do webinar, tá? Então, você pega tudo que você fez de bom na sessão estratégica e depois transforma em um webinar e aí depois pode transferir em um lançamento também. Mas, esse é o modelo mais simples de utilizar. Mais simples mesmo. Ele não exige praticamente nada. É uma conversa, é uma call. Obviamente, tem seus passos, tem as suas definições, mas é super importante, mas é super simples de realizar, né? Qualquer pessoa hoje consegue colocar um funil de sessão estratégica no ar. E aí a gente vai para o low ticket. Vou tomar mais uma água aqui. Nossa, hoje a garganta está um pouco arranhada, mas vamos mantendo aqui. Aí você tem o low ticket, que é a oferta direta. É um produto que resolve uma dor específica do mercado. É um produto que ele é a porta de entrada para você vender coisas maiores dentro do seu funil de vendas. Muita gente utiliza o low ticket, só o low ticket, não tem produto de ascensão, ou seja, um produto de um ticket maior que possa fazer a pessoa avançar dentro da jornada. Esse é um dos maiores erros que existem dentro do low ticket. Mas ele é de maneira relativamente fácil que você consegue colocar no ar. Você tem uma complexidade não tão alta, mas você precisa ter um produto forte. O tráfego tem que estar forte também. Tem que conseguir ter um ROAS legal, né? Para ele se manter e você ter realmente lucro dentro do mercado. O lucro aqui de um low ticket ele está atrelado também à taxa de ascensão, tá? Então talvez você pode ter um lucro menor de um low ticket, mas você conseguir ascender esse público para outro produto faz muito sentido. Aí você aumenta em volume a sua base de vendas do low ticket e depois você ganha realmente dinheiro com um produto maior, né? De maior ticket, de high ticket. Ou você tenta observar e conseguir desenvolver uma estratégia que você tenha lucro no low ticket, lucro bom, né? Falando aqui de um lucro que vai manter você aí operando no mercado digital e conseguir crescer, né? Acho que isso é super importante também. E você precisa analisar bastante o mercado, tá? Tem gente, muita gente vendendo coisas low ticket. Hoje você consegue fazer com inteligência artificial, com ferramentas como Lovable, como com o ChatGPT, com o Cloud aqui, você consegue jogar e Gemini fazendo criativos, né? Você consegue colocar um low ticket, criar uma oferta, criar um produto, criar páginas, criar criativos, tudo com inteligência artificial em menos de 24 horas. Tá? Então, é uma opção, gosto, acho que faz sentido. É legal combinar, tá? Às vezes faz sentido você combinar
E então jogar essas 4 ao mesmo tempo. Obviamente, você tem que estar com um nível de maturação, tempo, seu produto, validação de produtos muito forte antes de você querer fazer todos ao mesmo tempo, mas dá para fazer, tá? É bem possível. Beleza, eu falei esses 4 principais modelos. Por quê? Porque eu acredito que você que está começando, você tem que entender qual que é o caminho que você quer seguir. Qual que é a ordem desse modelo, tá? Que você quer utilizar. Tem dois caminhos, né? O primeiro caminho é você ter mais seguidores, aumentar o número de seguidores para você vender. Você construir audiência primeiro, para depois você conseguir ativar uma oferta. Isso funciona para quem tem tempo, para quem tem consistência de conteúdo e principalmente paciência para você chegar lá no médio e longo prazo. Tá? O risco que tem aqui é demorar. Tá? Muita gente vai desistir realmente antes de chegar no resultado, criar uma audiência antes, começar a ativar vendas. Né? E realmente não é tão simples. Né? Mas até se a gente for analisar essas 4 opções aqui, você não precisa ter uma audiência tão grande assim, tá? Mas essa aqui é o que a maioria do pessoal fala para você fazer: criar uma audiência, depois ativar a oferta, né? Seguir o passo a passo, demorar mais. Né? E o caminho B, o caminho alternativo, é vender e depois começar a construir seguidores. Tá? Você vai começar a vender com a sua base, mesmo que ela seja bem pequena, através de sessão estratégica, indicação base de WhatsApp, talvez uma ativação no 1 a 1. Você vai validar os produtos e processos e depois você vai escalar com a audiência. Aumentar a sua audiência, né? Para conseguir botar seu produto digital no ar. Tá? Para você fazer um lançamento pago, conseguir ter mais investimento, né? Vai funcionar para quem precisa de caixa agora, não tem audiência, mas tem algo a oferecer. Tá? Então, essas são as 3 opções. É mais trabalhoso no começo, bem trabalhoso, tá? Se você quer realmente se vender no digital, vai exigir um trabalho à parte. E você tem que ter habilidades de vendas no 1 a 1. Tá? Eu estou aqui colocando várias opções para você, mas você tem que entender no final o que mais casa com você. Eu já vi muita gente que era super boa criando audiência, trazendo gente para o perfil. Nossa, a pessoa que se você entrega, e até uma pessoa era do presencial, né? Ela faz mais coisas presenciais do que no digital. E ela conseguiu criar uma audiência muito grande, muito grande. Só que ela não conseguia vender o seu próprio produto. Ela era muito boa professora falando o que precisava fazer, só que ela não conseguia vender o próprio produto. Então ela tinha uma audiência grande, ela tinha uma oferta até realmente validada, mas ela não tinha habilidade de venda no não conseguia fazer. Então, o melhor modelo para ela naquele momento era o webinar. O webinar. Então não exige a venda no 1 a 1. Todas as vezes que foi testado fazer lançamentos pagos, se perdeu um pouco no script do pitch. Produtos low ticket rodava bem, sessão estratégica não rodava. Então, essa pessoa fazia muito sentido a gente continuar com low ticket e criar um webinar, sair um pouco de lançamento. Por quê? No lançamento ela não conseguia seguir o script. No webinar tem menos margem, a gente pode pausar, a gente pode refazer, né? Então, na gravação. Então, isso é bem importante. Beleza. Falei sobre os modelos, falei sobre os riscos, falei sobre ordem de modelos, mas o que você precisa entender aqui é qual é o seu momento, aonde você está, o que você está passando, qual que é o momento da sua vida, que faz mais sentido para esse momento. Será que eu tenho mais tempo para produção de conteúdo? Será que eu tenho pouco tempo para construção de conteúdo? Quanto tempo você tem para produção de conteúdo? Se você tem muito tempo, você pode utilizar esse tempo para produzir muito. Aí você pode ir para o YouTube, Instagram, o TikTok, pode fazer aula, pode fazer lançamento, pode fazer stories, pode fazer muita coisa. Tá? Mas se você não tiver muito tempo, vai para o webinar, mais simples.
vai para a sessão estratégica, vai para a parceria com alguém que vai te ajudar, né? Então, se você tem pouco tempo, quanto mais coisas gravadas e que não dependem da tua rotina para produzir conteúdo, melhor. Beleza, se você entendeu isso, vamos para o próximo. Qual que é o teu momento financeiro? Tá? Você precisa de caixa agora? Porra, vai para a sessão estratégica, vai para a venda direta, vai para 1 a 1, vai captar vendas na unha, né? Você tem capital para investir, tem tempo para produzir conteúdo? Beleza, vai para o lançamento pago. Acho que vai fazer sentido para você. Se você quer crescer ou devagar, consistente, tem tempo para fazer conteúdo, vai para orgânico, vai botando os pés na água, vai entendendo, vai fazendo algumas ofertas, vai testando algumas sessões estratégicas também. Então, é um momento que você precisa pensar. E aí, por fim, qual que é o teu nível de audiência? Tá? Qual que é o teu nível de audiência? Você não tem audiência, vai para a sessão estratégica, vai para a indicação, vai na unha, vai no 1 a 1. Se tem audiência pequena e aquecida, faz lançamento orgânico. Nem coloquei antes, mas aqui eu coloquei. Faz um lançamento orgânico. Faz com a sua base de leads ali, sem investir muito, para ver também o que acontece. Faz um webinar, né? Faz o teu webinar, faz o teste com o webinar. Agora, se você tem uma audiência grande, faz sentido você ir para o perpétuo e lançamento com tráfego. Você já tem dinheiro para investir, você já consegue investir um pouco mais. Pô, potencializa isso através do lançamento, e principalmente o lançamento pago. Você vai com certeza conseguir trazer mais fôlego e mais vontade ainda de crescer. Mas, Gabriel, por que todo expert, toda pessoa que vende na internet tenta me vender um desses modelos? Primeiro, quem vende, quem defende o lançamento, quem bota com unhas e dentes uma dessas estratégias é porque cada especialista desses modelos vai defender o que ele ensina. Quem vende o curso de lançamento vai falar, obviamente, que o lançamento é a melhor estratégia. Quem vende um modelo de stories ali lucrativo e tal, que é mais humanizado, ele vai vender que os stories é a melhor maneira de você crescer. Quem vende formação de copy vai falar que o VSL é o que escala, o webinar é o que escala. Quem está vendendo infoproduto, mas principalmente mentorias, vai falar que a sessão estratégica é a melhor coisa. Então, pessoal, não existe uma estratégia só. Eu falei para vocês lá no início. O especialista de cada área vai te falar que é a melhor. É igual você ir numa loja de carros. O cara da BYD vai falar que o dele é o melhor. O cara da Volkswagen vai falar que o Volkswagen é o melhor. O cara da Ford, da Fiat, enfim. O cara que vende bicicleta vai te falar que é melhor você ter uma bicicleta do que ter um carro. Então, cada especialista vende o modelo, defende o modelo que ela ensina e que ela vende. Então, por isso que você vê na internet lá. E essa é a grande dificuldade no mercado, para não falar outra coisa. Digamos que você é especialista. Você está vendo todo mundo falar que é bom, todo mundo falar que dá muito retorno, todo mundo falar que esse é o momento certo do lançamento. Mas, obviamente, você tem que avaliar, como eu te falei antes aqui. Beleza? Vamos adiante, então, para também deixar você com algo que você possa aplicar hoje, vou passar para ti o framework da decisão, tá? Qual que é o meu recurso mais escasso agora? É tempo, é dinheiro ou é audiência? Tá? A estratégia certa vai proteger o que tu não tem. Pô, não tenho tempo, webinar gravado. Não tenho dinheiro, vou produzir conteúdo e vou criar lá dentro do meu público audiência e vou começar a vender. Não tenho audiência, você vai ter que dar um jeito de criar ela ou começar a vender com o seu recurso de tempo aí no 1 a 1. O que eu preciso provar antes de começar a escalar as minhas ofertas? Seu produto é validado? Seu processo de venda é validado? Sua copy, você já entendeu realmente as dores do seu produto? Você tem um inimigo em comum?
você tem um problema, você consegue falar para as pessoas que o problema dela se encaixa na sua solução, cada estratégia aqui vai provar uma coisa diferente, mas essas etapas iniciais você precisa entender de maneira clara e cristalina. Você precisa também sair de alguns termos que são super genéricos e que você sabe que todo mundo está usando, mas que você não deveria usar. Um exemplo, você tem que simplificar a sua oferta o máximo. Você tem que falar de coisas simples. A audiência entende coisas simples. E por fim, pessoal, qual que é o modelo que mais combina com o meu jeito de operar? Se você odeia fazer stories, se você odeia gravar conteúdo, se você odeia fazer algo que é extremamente necessário para o método, esse método vai te matar. Esse método vai te sufocar, você vai desistir. Realmente, você vai desistir de fazer aquilo. Se é muito difícil você gravar um stories, pegar o celular aqui agora, ó, gravar um stories e postar e ficar relativamente bom e você acreditar que aquele stories possa fazer a diferença na vida de alguém, você vai odiar. Agora, se você adora fazer stories, adora documentar sua vida, adora documentar tudo, vai para esse caminho. Vai para o caminho que te exige menos fricção. Você vai gostar mais do processo. Gostando mais do processo, você vai sentir mais prazer, você vai vir, o resultado vai vir de maneira mais natural e você vai ter mais sucesso com aquilo. É básico, é simples. Tem que ser simples, tem que ser básico, tem que ser simples, senão você vai desistir. Essa é a parada aqui. É igual, sei lá, você quer ter o corpo shapeado, mas odeia ir para academia. Mas você gosta de correr. Você gosta de fazer, sei lá, natação. Qual que é o modelo mais fácil de você chegar ao resultado? É aquilo que você gosta, né? Então, isso é super importante. E aí, por fim, até para fechar esse vídeo, eu acho que até ficou bem comprido, mas também era um dos objetivos para mostrar para você hoje. E se você chegou até aqui, comenta aqui o que você mais tirou de insight desse vídeo, que isso vai ajudar também a crescer aqui o canal, né? Meu canal é super pequeno aqui, mas um dia ele vai chegar ao objetivo que eu penso aqui também dele. E, enfim, divagando aqui, mas por fim, a melhor estratégia é aquela que tu consegue sustentar por tempo suficiente até funcionar, até dar certo. Se você consegue criar stories todos os dias, faça stories todos os dias. Se você consegue criar reels todos os dias, faça reels todos os dias. Se você consegue fazer vídeos no YouTube uma vez por semana, faça vídeos no YouTube uma vez por semana. Se você não consegue fazer sessão estratégica, não faça sessão estratégica. Se você não consegue, claro, obviamente, tem que tentar, né? Não dá para ir uma vez e desistir. Mas aquilo que é o mais fácil para você sustentar durante muito tempo é aquilo que vai funcionar para você. Dito isso, fechamos esse vídeo aqui. Espero que você tenha gostado. Considere se inscrever de novo, curta, comenta e até a próxima.